Então é muito interessante a gente analisar os comportamentos dessa parábola, porque nós somos seres, nós somos espíritos, que a psicologia transpessoal chama de ser essencial, que é um outro termo para falar da essência divina que somos, espíritos. Mas essa essência é unicamente amor. Se ela é divina, se ela tem o gene de Deus, tem que ser amor, porque é o Criador que nos fez essa essência. Mas nós desenvolvemos, assim, em volta dessa estrutura, que é o ser essencial, uma camada devido à nossa imperfeição ainda, ignorância. Nesse momento nós estamos sendo o irmão mais velho. Nós desenvolvemos uma camada de ignorância, ou seja, e aí começam a aparecer as negatividades, pois nossas escolhas. Então são esses sentimentos que nós às vezes trazemos de inveja, de egoísmo, de orgulho, uma série de coisas, de arrogância, que não permitem que nos mostremos realmente como somos, essencialmente amor. Todos nós somos. Sabe aquelas vezes que a gente diz assim, meu Deus, eu faço tudo que você me manda, por que eu vou receber isso? Eu não mereço isso, meu Deus. Nós estamos desse jeito, né? Somos, porque o nosso ego fala mais alto. Eu te dei tudo. Essa camada de imperfeição e ignorância é o que a psicologia chama de ego. Quer dizer, é a parte exterior nossa, é o que nós parecemos ser, mas na verdade nós não somos isso, nós somos amor, em essência. Só que essa camada aí de ignorância é a falta de amor que faz isso. Então esse filho mais novo, ele, levado por esses sentimentos de querer o prazer, de procurar as coisas que ele achava que da vida, que eram boas para ele pede todo o dinheiro dele, que ele tinha direito, e vai. E se excede em tudo. Mas chega um momento, ele se afasta da casa do pai, que é a sua essência, que é o amor, ou também podemos ter como Deus. A casa do pai é Deus. Então ele se afasta da casa do pai, e quando ele se vê em sofrimento, e nós somos assim, nós vamos agindo de determinada forma e não medimos as consequências, mas chega um determinado ponto que vem o sofrimento pelas nossas escolhas mal feitas. Daí nós lembramos, nós retornamos à casa do pai, caímos em si, como foi a história do moço e da parábola. Caiu em si e pensou, na casa de meu pai eu tenho tudo, e aqui eu não tenho nada. Então ele retorna ao amor, à casa do pai. Daí ele vai à casa do pai por escolha própria, não por imposição. Ele volta. Ele foi porque ele caiu. E nós, todas as vezes que nós retornamos ao nosso interior, percebemos que a verdadeira essência está aí. E a verdadeira felicidade, a verdadeira vida nossa, é essa vida interior nossa. É a nossa essência divina. É o espírito. Né? E às vezes a gente não dá muito valor para a vida espiritual, a gente se atém mais aos prazeres da vida material. Então esse moço, quando ele retorna, e o pai sempre vai nos receber com amor, com compaixão, como esse pai da parábola. Deus sempre nos dá oportunidade. E é muito bem lembrado, que eu vou lembrar que há pouco tempo você esteve aqui e você falou que Deus não castiga ninguém, Deus recebe tudo. Deus é este Pai, né, que Jesus está mostrando, né? Deus Jesus está falando que o Pai, ele sempre recebe em qualquer oportunidade, porque a gente faz o que a gente quer fazer, escolhe errado, sabe? Se equivoca em muitas coisas, daí pede perdão para Deus. Ele sempre nos perdoa. Aliás, ele nem nos perdoa, porque ele nem precisa de perdoar. Ele sabe que nós somos crianças espirituais e nos enganamos. Então, por isso, ele não usa de violência para conosco.
Nós que usamos de violência, nós que queremos tudo para ontem, nós que queremos que o outro mude de uma hora para outra. Se Deus fizesse assim com a gente, nós estaríamos perdidos. Não, e que mude de uma hora para outra, mas em nosso benefício. Da maneira que nós achamos que deve ser. Da jeito que nós queremos. E cada um de nós é uma singularidade, é uma individualidade. Cada um tem o seu trajeto de evolução que vai percorrer, ou vai em linha reta, ou vai fazendo umas curvas pelo caminho, mas o objetivo nós vamos alcançar, todos, que é chegar à perfeição relativa. Então, quando nós chegarmos à perfeição, não interessa a gente olhar para trás, Deus não vai falar assim, você veio em linha reta, não fez o mal, então você vai ficar aqui numa posição melhor. Não tem nada disso. Todos chegaremos ao mesmo nível de perfeição relativa e nem vamos lembrar, e nem Deus vai nos cobrar da nossa trajetória. Se nós fizemos em linha reta, se nós fizemos umas curvas pelo caminho. Então é interessante a gente observar também o comportamento do filho mais velho. Ele estava com o pai por obrigação, não por escolha. Ele estava ali de olho na herança. Obrigação e interesse. Mas ele não se sentia um filho, ele se sentia um empregado do pai, querendo os benefícios. E Jesus deixou bem claro em uma outra oportunidade que o servo, ele não fica para sempre na casa, o filho fica. Então ele não se sentia um filho, por isso que ele se irritou. Mas veja bem, além esse moço novo, que estava com esses enganos e quebrou a cara lá pelo mundo, volta por escolha própria, já agora consciente do que ele estava fazendo. Mas esse que ficou, ele estava usando uma máscara. Ele estava dando uma de bonzinho, que na realidade, na hora que ele viu o irmão sendo beneficiado, caiu a máscara dele. E ele mostrou as negatividades do ego. Ou seja, ele ficou bravo, ele não queria entrar na casa, ele cobrou o pai dele. Se tudo era do pai, ele não tinha que ficar cobrando o pai. O pai quebrou a parte que era dele, não é? É porque ele queria mais, ele cobiçava mais. Então é muito interessante a gente fazer essa análise. E o pai, esse pai amoroso que nos recebe sempre com compaixão. E aqui é bom a gente fazer um parênteses para dizer que compaixão, no sentido da psicologia transpessoal, não é pena, não é dó, mas é justamente a gente querer levantar o outro que erra, não que a gente concorde com o erro, mas compreendendo a situação do outro. Isso é compaixão. E aquela caída, aquele tombo, poderia ser todos meu também, nós, né? Estamos sujeitos a equívocos. E se um irmão nosso se engana e faz uma escolha assim errada e ele cai, nós temos a obrigação de orientá-lo, de levantá-lo. Isso é compaixão, colocar-se no lugar dele também. É bom, Claudete, deixar assim, mas claro que isso não quer dizer que nós estejamos concordando com aquele tombo que ele caiu, nem os motivos que o levou a ele cair, mas nós temos que dar para ele o direito de se reabilitar, não é isso? Eu acho que eu falei já aqui uma vez que Emmanuel fala do pecado e do pecador, que nós temos que combater o pecado e levantar o pecador. O pecado tem que ser combatido. Sempre, mas aquele que está pecando, que está se enganando, o que é o pecado senão um engano? Uma escolha mal feita. Então nós temos que levantá-lo, orientá-lo, para que ele não caia mais. Até fortalecê-lo. Justamente. E combater o pecado. Não é? Digamos assim, por exemplo, nessa tragédia que é agora o uso de drogas pelas pessoas. Quem usa droga, quem cai nessa armadilha, porque é uma armadilha. É uma armadilha. Né? Ele tem que ser muito bem orientado, ele tem que ser tratado como um doente, ele tem que ter essa assistência. Né? Agora, nós temos que combater as drogas, nós temos que combater aquelas pessoas que facilitam, que promovem, né, esses vícios, né?